Olá, minhas queridas, espero que estejam bem, sendo cuidadas pelo Pai, todo mundo fica, né? E estejam se cuidando também. Meu nome é Dorine, eu sou uma das mentoras do Ministério e vou dar continuidade nos estudos que nós estamos fazendo durante esse ano, nesse livro Mulheres Sábias. O meu capítulo é o 5º capítulo e vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem me ensinado. Amém? Que Deus possa me usar e tocar o coração de vocês. O capítulo chama A Mulher Sábia conhece o segredo do autocontrole. Então nós vamos passar por algumas situações, a gente vai passar por alguns conceitos e o que a Bíblia diz sobre isso. Para iniciar, a gente vai fazer um paralelo, o que diz o mundo e o que diz a Bíblia. O que o mundo diz para a mulher? Ah, você não precisa se controlar, você não pode ficar em último lugar, você merece, só você importa nessa vida. Os outros não importam, o importante é você sair por cima, você ficar bem, esse é que é o importante. E o que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos fala a respeito disso? A palavra de Deus diz assim, em Provérbios 25, 27, diz que não é inteligente se empanturrar de doce, assim como colecionar elogios não vai fazer bem para você. Tem uma outra tradução que fala que você vê o tanto de mel e você come só aquilo que vai te satisfazer, você não precisa ficar se empanturrando de mel. Da mesma forma, você não fica andando atrás de quem quer elogios. Um pouquinho daquilo que trouxe no capítulo anterior com a Geise, falando das amizades, né? Você vai procurar amizade que só fica te bajulando. E esse provérbio está falando isso, na palavra de Deus diz isso, que não é bom, não vai fazer bem pra gente a gente buscar esse tipo de coisa. E quando a gente fala de autocontrole, principalmente nós, mulheres, né? Primeira coisa que a gente pensa é o quê? Na comida. Ah, porque a gente consegue, que a gente não consegue ver aquele monte, aquela travessa de lasanha sem comer só um pedacinho. Então, a nossa referência, geralmente, é a comida, né? E a gente tem muitos estímulos, né? A TV traz pra gente, é Masterchef, é Superchef, mestre do não sei o quê. Então, tem muitos estímulos, né? É legal a gente assistir e tudo mais. Mas também faz um mal para você. Você ficar só assistindo aquilo, você quer fazer um prato diferente. Você assiste o Masterchef, você já quer fazer o seu arroz com feijão diferente, quer colocar ali o arroz feijão com a farofa, quer fazer diferente, quer fazer igual o Masterchef, né? Eu lembro que essa questão do autocontrole para mim é bem recente em relação à comida, quando eu fui a nutricionista. E daí na primeira semana que ela passou uma colher de feijão, 2 colheres de arroz, eu falava assim, não, isso daqui não vai me sustentar. Por quê? Porque eu queria comer, não me controlava, né? Não tinha esse controle, queria comer enquanto tivesse comida no prato, a gente estava comendo. E a gente precisou de uma profissional falar pra gente que não era assim. A gente precisa de ter um controle para isso, senão a saúde da gente é quem vai pro brejo, né? Então, o que a Bíblia diz sobre uma pessoa sem autocontrole? Em Provérbios 25, 16, eu estou usando ainda essa tradução da mensagem, que eu achei numa linguagem mais próxima, né? Diz assim, quando você ganha uma caixa de doces, em outra tradução diz mel, não engole tudo de uma vez, porque se você comer muito doce, você vai ficar doente. Na outra tradução diz que você vai comer tanto que você vai vomitar. E a autora do livro, ela traz uma coisa que é muito legal da gente pensar. Não só o vômito físico, né, de você comer tanto que não aguenta nem respirar direito, mas também da sua atitude mesmo. Você sabe que você não fez o certo, você se sente mal, você fica
de mal com você mesmo e com as outras pessoas. Quem cometeu o excesso foi você, mas você acaba vomitando outras coisas também, não só o vômito da comida que você comeu, mas de se sentir mal porque fez uma coisa errada. Esse provérbio está em Provérbios 25:16. Eu escolhi uma imagem assim que tem bastante chocolate, que geralmente é o que a gente não consegue, não quer se controlar, né? Tem muita gente que fala que se você consegue comer um bis numa caixinha só, você tem um autocontrole muito bom, porque a gente vai conversando, vai comendo e a gente não se controla. E não é porque a gente não consegue, é porque a gente não quer. A gente acaba usando a comida como um escape. Então, quando a gente usa a comida de forma errada, a gente está pecando, a gente está fazendo uma coisa que Deus não se agrada. Porque não foi para isso que Deus criou a comida. Deus criou a comida, sim, para a gente se satisfazer, para a gente se manter, para o nosso corpo se manter funcionando, né? Tem Provérbios 27:7, diz assim: quando você se empanturra, acaba recusando até a sobremesa. Mas quando está faminto, poderia comer um boi. Então é assim, eu já comi tanto, que daí eu começo a pôr defeito nas coisas. Não, isso daqui tá muito gorduroso, isso aqui tem muito sal, muito açúcar, pouco sal, pouco açúcar. Eu não gosto desse jeito. Mas quando tá com fome, eu procurei umas imagens que são bem contrastes, né? De crianças que comem aquilo que tem, que caiu no chão, e eles não têm. Na África a gente fala que tem muitas crianças assim, mas infelizmente no Brasil também tem. Em algumas cidades muito pobres, tem sim crianças que passam fome. Então, se a gente tivesse esse olhar para que a gente tenha a bênção e nós precisamos desfrutar bem dessa bênção, que é o alimento que Deus nos dá, a gente não ia nem ficar de um jeito nem do outro. Nem a gente ia comer demais, ou a gente também não ia querer comer nada para não engordar 1 grama, que tem gente que é doente assim também, né? Tem esse tipo de doença. Então a gente não pode usar a comida de forma errada, nem não comer nada para não engordar, como comer demais e depois ficar se sentindo mal, e daí todo o seu corpo precisa se reestruturar para aquele tanto de massa que você tem. Então, comer tem que ser uma ação com moderação, nem de mais, nem de menos, mas comer a quantidade que você precisa para se manter, para o seu corpo se manter, e também a qualidade da comida que você come, né? Não adianta você comer só uma coisinha e essa coisinha ser um pão. Isso não tem nutrientes necessários para o seu dia inteiro. Mas se você tem oportunidade de acrescentar ali legumes, verduras, frutas, é muito melhor. Por quê? A Bíblia diz que seja comer, seja beber, ou a gente faça qualquer outra coisa, nós temos que fazer para a glória de Deus. Nós temos que glorificar o nosso Deus com o que nós estamos fazendo, inclusive comer. Então, eu não vou comer demais para ficar passando mal, porque é um pecado, é contra Deus, e também não vou deixar de comer para não engordar, porque também é uma afronta a Deus. Deus nos dá o alimento, Deus nos dá tudo o que nós precisamos. E quando a gente não usa da forma correta, a gente despreza o alimento que Deus está nos dando, nós estamos em pecado, sim. E além das outras todas as consequências que a gente tem no nosso corpo, na nossa vida, na nossa saúde, inclusive para a nossa família. Então vamos passar pelo conceito, né? O que é autocontrole? O autocontrole é você ter um limite em você mesma. Você controla as suas emoções, a sua fala, controla os apetites, né? As vontades, os desejos. Mas eu já tenho 10 batons, mas eu preciso desse. Eu já comi 2 pratos de sobremesa, mas eu quero mais. Então, você ter o autocontrole é você saber esse limite. Eu já comi, já me satisfiz, então eu não preciso comer mais. Isso é ter autocontrole.
E eu achei bem interessante que essa parte do autocontrole, para mim, pega bastante forte para nós mulheres, né? Quando a gente inclui a TPM nisso. Porque a gente tem mania de dizer assim, ah, mas a gente não controla. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já machuquei. Controla sim. Tanto controla que você não faz uma. Você não fala mal, você não fala com agressividade com um chefe seu. Você está trabalhando numa casa, de repente, você não vai falar grosseiramente com seu patrão, ou com uma vizinha que está chegando na sua casa agora, com uma pessoa que você acabou de conhecer. Você não fala. Então você tem como controlar sim. E isso eu aprendi. Não aprendi a controlar ainda, mas eu estou me submetendo a Deus para poder caminhando nesse autocontrole também, né? A mulher sábia, ela reconhece que o autocontrole dela é fruto da submissão ao controle de Deus em cada área da sua vida. Eu sozinha não consigo ter esse autocontrole. Já tentei? Tentei. Tentei e me frustrei todas as vezes, porque eu achava que estava em mim isso. Como o mundo sempre fala, né? Ah, você tem o poder, você está empoderada, você é isso, você é aquilo. Não. Se a gente não se submete a Deus, sem Ele a gente não consegue se controlar. Ou você se controla assim, vamos tomar por exemplo de novo a dieta. Ou você começa a dieta lá de manhã, você vai, come uma torradinha, toma uma xícara de chá, não sei o quê. Aí você fala, não, eu tô bem, eu tô me controlando. Chega uma hora que sem Deus é assim que acontece na vida da gente para tudo. Chega uma hora que tá te dando uma fome louca, que você vai comer até as paredes se deixar. Então, o autocontrole sem Deus, ele é assim. Tem uma hora que falhou, você não aguenta mais, você aguenta até um certo ponto. Então, a mulher sábia reconhece que ela mesma em si não tem um autocontrole. Ela precisa se submeter a Deus para poder ter esse autocontrole. E Deus vai controlar cada área da nossa vida. Não adianta ter um quartinho ali onde você vai guardar um leão, que é onde Deus não vai mexer. Não, ele tem que controlar todas as áreas, porque todas as áreas elas vão influenciar uma na outra. Todas nós precisamos de autocontrole. A Bíblia diz que quem não tem autocontrole é como uma casa com portas e janelas caídas. Essa é na tradução da mensagem. Na NTLH diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Nesse ponto do livro, a autora traz que antigamente as cidades elas eram cercadas por muros, eram as defesas das cidades, eram os muros. E quando ele faz essa comparação, e aí eu gostei bastante da mensagem também, que é bem mais próximo para a gente. Você já imaginou você viver numa casa sem janela e sem porta? Sem muro? Sem nada? Que segurança você tem ali? Não tem, né? Então, uma pessoa sem autocontrole fica totalmente exposta. Qualquer coisa ruim invade, toma conta e você já nem se reconhece mais. Então, sem a segurança do autocontrole, a gente fica enfraquecido e diminui a nossa obediência a Deus. Quando nós não nos controlamos, nós não estamos dispostas a obedecer. Então, nós não obedecemos a Deus e, por consequência, nós não glorificamos a Deus. Trouxe umas imagens assim de uma casa arrombada, de uma cidade destruída. Por quê? Porque não tinha as defesas. Assim, eu gostaria que vocês tivessem isso em mente. Sem o autocontrole, a gente fica tão exposto e fica arrasado, porque numa hora que você passou ali do limite, você não teve o autocontrole, você fica arrasada, fica destruída. E para reconstruir isso de novo, só Jesus mesmo, não tem outro jeito. E Paulo traz pra gente, na Bíblia, em Gálatas 5, o contraste de quem vive segundo o mundo e de quem vive segundo o Espírito. Então ele faz um contraste das obras da carne, em Gálatas 5:19, e faz o contraste do fruto do Espírito,
né? Então, das obras da carne tem muita coisa, muita coisa. Ira, heresia, inveja, homicídio, bebedice, feitiçaria, tudo que não presta, tudo aquilo que é obra do nosso desejo da carne, daquela minha natureza mesmo. Eu quero alimentar essa natureza. Não, eu não quero me controlar porque eu quero fazer isso. Eu quero passar desses limites. E o fim disso, além de todas as consequências que a gente tem na nossa vida aqui nesse mundo, como a saúde nossa vai para, a gente perde pessoas, a gente perde família. Então tem muita coisa que a gente tem a perder aqui. Mas o pior não é esse, o pior é que o resultado final disso, a Bíblia diz, que é a separação eterna de Deus. Então, alimentar esses desejos, essas vontades sem controle vai levar a gente para um destino muito ruim, o pior destino que a gente poderia ter. E que Cristo veio para a gente não ter esse destino. Quando a gente reconhece Cristo como meu Salvador e como meu Senhor, eu quero me submeter à vontade dele, eu quero andar no Espírito. E ele diz que em Gálatas 5, do 22 ao 24, diz que essas características de quem anda no Espírito são muito diferentes dessas das obras da carne. Então tem ali no frutinho, tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E a última parte que ele cita é domínio próprio, que é o autocontrole que nós estamos falando. Então, é muito diferente você ter um domínio próprio, você ter o autocontrole, porque você está no espírito, do que você ter um autocontrole quando você está centrado em você mesmo, nas suas próprias forças. Porque nas suas próprias forças, como eu falei, uma hora você não vai aguentar mais. É muita coisa. O autocontrole não é uma característica natural, não é uma coisa que a gente já nasce com ela, ela tem essa personalidade. Não, não tem. Só é possível através do Senhor, em nossa união com Cristo. Como Deus providenciou isso para a gente conseguir alcançar esse autocontrole. Só quando a gente se une com Cristo e a gente quer ficar tão próximo dele que a gente quer parecer com ele. Sabe? Quando a gente casa, depois de um tempo, as pessoas falam que a gente começa a parecer um com o outro, né? A esposa começa a ter características que eram do marido, o marido começa a ter características da esposa. Nossa união com Cristo deve ser assim também. Ao passo que a gente vai caminhando com ele, a gente vai ficando mais parecida com ele. Ele não vai ficar parecido com a gente, mas nós podemos ficar parecidas com ele. Conforme a gente vai convivendo com ele, a gente vai ficando mais próximo, caminhando junto, nós vamos ficando mais parecidas com ele. Em Gálatas 5, 25, diz assim, que o Espírito de Deus, que deu vida para nós, também controle a nossa vida. Eu gostei dessa imagem, que é um enxerto, né? Não é da nossa natureza, mas nós enxertadas em Cristo, nós vamos conseguir dar esse fruto. Nós vamos conseguir esse fruto do Espírito, só quando a gente está enxertada em Cristo. Transformadas, né? Como que você vai ser transformada? Com quem você está parecendo? Eu gostei dessa imagem da escultura, que ele está começando uma escultura ali. Se fosse uma escultura da sua alma, como ia ser? Com quem você está parecendo? Com uma pessoa que tem o fruto do Espírito, está se parecendo com Cristo? Ou você está se parecendo com outras pessoas que não têm nada a ver com Deus, que não agradam a Deus e que não glorificam a Deus? Com quem você está se parecendo? Agora nós vamos ver 5 impedimentos ao autocontrole. 5 coisas que impedem a gente da gente buscar o autocontrole em Cristo. Primeiro, os nossos desejos em competição. A Bíblia diz que a carne e o espírito ficam lutando sempre, estão sempre lutando. Então, os nossos desejos estão ali se confrontando o tempo todo, né?
Eu não quero ser controlada, porque eu quero ter o controle da situação, mas eu não quero ser controlada por aquilo, por aquele meu desejo, mas eu também não abandono. Eu sei que eu tenho problema de comer muito, por exemplo, muito doce. Então, eu não quero que isso me controle, mas eu também não deixo, não abandono, não faço os meus esforços para abandonar aquilo. Então, isso é um impedimento. O segundo impedimento é a motivação errada. Eu estou me controlando para quê? Eu já conheço bastante gente que se controlava bem, assim, não tinha Cristo, se controlava bem, mas depois desenvolvia gastrite, depois ia para o psicólogo para tentar entender, tentar pôr para fora, e daí quando colocava para fora, colocava pior do que quando estava ali, que poderia ser controlada pelo espírito. Então a nossa motivação qual é para esse autocontrole? É eu querer ficar bem para todo mundo, eu querer ser aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, olha só que pessoa controlada. Tem até um apelido, o pessoal fala, a pessoa é zen, é controlada, nada vai tirar a pessoa do sério. É essa motivação que as pessoas olhem para você e falam, nossa, essa pessoa é controlada. Mas a santidade, quando nós estamos buscando, estamos andando com Cristo, ela capacita a gente para ter um relacionamento muito mais próximo com Deus e para glorificar a Deus. Então, essa é a motivação certa do controle. É deixar que o Espírito nos controle, deixar que Deus nos controle para que a gente fique mais parecido com Cristo e glorificar a Deus, honrar a Deus, louvar a Deus com o nosso comportamento diferente, transformado por Ele, mais parecido com Cristo. O terceiro impedimento é subestimar o poder destrutivo da autossatisfação. É não acreditar que aquilo é tão ruim assim. O que tem? Eu vou fazer minha vontade, só mais essa vez, não tem problema. E isso é um impedimento, porque ela é muito destrutiva. A gente fala, não, só uma vez, só outra vez. Provérbios 14, 12 diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então você está indo, você fala, não, eu não estou errada. Eu também tenho que pensar em mim, eu também tenho que fazer coisas para mim. E a Bíblia diz que tem caminhos que parecem certo. Não, você está com a razão, você realmente precisa pensar em você. Mas precisa ver o final desse caminho. Se não é com Cristo, ele vai conduzir à morte. O outro impedimento, o quarto impedimento, é falha em nos conhecermos, né? Tem um versículo, 1 Coríntios 10, 12, que diz assim, aquele que pensa que está em pé, cuida para não cair. Então a gente pensa que está super forte, super tranquila, não, isso daqui eu tiro de letra. E você não conhece que ali tem uma fragilidade sua. Então a mulher sábia, ela reconhece as suas fraquezas. Ela sabe que tem fraqueza nesse ponto, então ela não vai se envolver com isso. Lembra do estudo do mês passado que falou sobre a fala, sobre fofoca, sobre amizade? Então, é isso. Se você tem problema com fofoca, não fica perto de gente com fofoca. Não fica fazendo amizade com pessoas que são fofoqueiras. Então, a gente sabe reconhecer as nossas fraquezas. A gente sabe que não pode ficar perto do pote de brigadeiro que você vai devorar ele, então não fica. Sabe que você tem uma fraqueza com aquilo, sai de perto. A Bíblia diz em um outro provérbio que o prudente vê o mal e se esconde, ele sai correndo. Ele não vai lá enfrentar o mal. Mas a mulher sábia, ela reconhece as suas fraquezas e sai delas, sai de perto delas, né? E o último impedimento é quando a gente pensa que é fácil. É fácil você ter um autocontrole, ter um domínio próprio. Em Colossenses 1, 29, Paulo diz assim, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Então, Cristo age em mim porque eu permito que Ele trabalhe em mim, mas eu luto. Eu tenho que trabalhar e eu tenho que lutar. Não dá para esperar só falar, não, mas Deus não está agindo. Ele está agindo, mas nós também temos que agir. O conselho de Paulo é,
Deixem que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Isso está em Gálatas 5,16. Então, é fácil? Não é fácil, porque a gente quer ter o controle de tudo. Mas o que a gente precisa fazer? Deixar o Espírito dirigir a nossa vida, para a gente não ceder aos nossos desejos, às nossas vontades. Senão a gente não consegue fazer as duas coisas. Deixar o Espírito nos dirigir e obedecer às nossas vontades. Mas não precisa ser assim. A gente tem uma boa notícia, que Cristo é a solução para isso. O fruto do Espírito que a gente produz através da nossa comunhão com Cristo tem lá o gominho do domínio próprio, do autocontrole. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos para sermos essas mulheres que possuem autocontrole. Eu não preciso de mais alguma coisa. Quando eu estou em Cristo, eu tenho tudo. Ele me supre de tudo o que eu preciso para dar esse fruto, para dar essa parte do fruto que é o autocontrole. Isso não é maravilhoso? Isso para mim me inunda de esperança, de consolo, de conforto, saber que eu pelas minhas forças eu vou cair. Mas se eu estiver em Cristo, Ele me dá tudo o que eu preciso para poder produzir esse fruto. Isso é maravilhoso. Eu fico encantada. E, caminhando para o final, nós vamos falar sobre fatores que dão para nós autocontrole. O primeiro fator do autocontrole, viver para Cristo, porque Cristo é maior que nós. Não viver para os meus desejos, mas viver para aquele que é maior, viver para Cristo, que eu quero me parecer com Ele, porque Jesus faz a vida valer a pena. Olhar pelas lentes de Jesus faz tudo valer a pena. Mesmo que eu não esteja entendendo agora, mas faz tudo valer a pena. Então eu me controlo, eu consigo esse controle, me submeto a Ele e falo, Senhor, me controla, porque eu não sei fazer isso. Então viver para Cristo é o primeiro fator. O segundo fator é depender de Cristo para parecer com Ele. Ele mesmo garantiu isso para a gente. Permanece em mim que eu vou permanecer em vocês. Então, Ele mesmo prometeu, Ele mesmo falou. Então, depender de Cristo. Lembra da figura enxertada? Se a gente está enxertada ali nele, Ele vai continuar com a gente. O terceiro fator é se esforçar com perseverança, né? Perseverança é sempre. Pensa um pouquinho, quem já é mãe, pensa um pouquinho na educação de filhos, né? Você não fala para a criança uma vez na vida, para ela, por exemplo, se enxugar depois que sai do banho. Você tem que falar 1, 2, 3, e ele vai crescendo, vai falando, depois você vai falando outras coisas, né? Ai, não deixa a toalha jogada e tudo mais. Mas assim, como educação de filhos, você tem que persistir para ensinar. Você não consegue ensinar tudo para a criança numa vez só. Então, o fator que dá autocontrole é se esforçar com perseverança. O quarto fator é orar por um espírito de moderação. Em Provérbios 30, 8 e 9, tem uma oração que eu acho muito linda, que ela fala que pede para Deus não dar nem mais e nem menos, mas dê o necessário para que ele possa sempre estar honrando a Deus. Eu acho muito lindo isso, da gente poder chegar a Deus nessa sinceridade, de falar, Deus, não me dê mais do que eu preciso para eu não te negar, e não me dê menos também, para eu não, empobrecendo, não chegar a reclamar de você, não falar seu nome em vão. Então me dê o suficiente para eu poder te honrar. E finalmente, né, Deus em Cristo deseja que os seus muros, suas portas, suas janelas sejam fortes contra os nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos? O mundo, a carne e o diabo. E sim, você pode ser assim. Você pode ser assim quando você estiver enxertado em Cristo, você permanecer em Cristo, porque essa é a promessa dele. Nós vamos produzir fruto, e ele fala isso, que nós fomos chamadas para produzir fruto, e muito fruto.
E a gente só consegue produzir esse fruto estando nele, estando mais parecida com ele,